E aí, meus queridos alunos do sétimo ano, sejam todos bem-vindos aí à nossa primeira aula de robótica aí desse semestre, né? A gente estava tendo aí as aulas de lógica, mas agora nós voltamos com as aulas de robótica. Então, vocês que estão assistindo aí em casa e quem está assistindo em sala também tem que assistir essa aula aqui, viu, pessoal? Essa aula é extremamente importante porque ela é o assunto aí da nossa prova de robótica, em que já está bem perto, né? Então, o tema da aula de hoje nós vamos falar aqui sobre alguns tipos de circuitos eletrônicos. Então, nós temos aqui uma frase bem legal, ó: tudo que funciona transforma energia, né? Então, nós vamos conhecer um pouco sobre o Snap Circuit, né? Que é o nosso circuito eletrônico aí, que é o material novo que chegou. E para quem está em casa, nós vamos estar trabalhando aí o simulador conhecido aí como Tinkercad, né? Todo o link aí, os links necessários, eu vou estar aí repassando aí para vocês. Então, você que tem o livro e não está vindo presencialmente, né? Eu convido você aí a abrir na página 48, né? E ele afirma a seguinte frase aqui, ó: quando acendemos uma lâmpada, o brilho dela indica que está havendo transformação de energia elétrica em energia luminosa. Exatamente, ó. As lâmpadas e os circuitos eletrônicos, eles são nada mais, nada menos do que transformações energéticas. Ou seja, eu tenho aqui energia que flui dessa pilha, que é uma energia elétrica, que já vem de uma energia química, né? Porque essa pilha ela tem um ácido aqui que gera energia elétrica, e a partir dessa pilha eu tenho uma energia luminosa, né? Então vamos montar esse circuito aqui para a gente ver como ele funciona. Então vocês vão no Google, bem simples, pessoal, e vão digitar aí Tinkercad, ó, esse nome aqui, ó, Tinkercad, né? Vocês vão abrir aí, certo? Quem tem e-mail da Google ou algo do tipo, já vai logar automático. Quem não tem e-mail da Google, é interessante que tenha um, mas se não tiver e-mail da Google, não tem problema. Você pode clicar aqui em entrar, você pode entrar com o nome de usuário, ou com Google, ou com login da Apple, ou outros, né? Tem mais opções aqui. Eu vou entrar com o meu e-mail aqui da Google mesmo, né? O meu e-mail aqui pessoal. Então, ó, ao entrar aqui, é bem simples, né? Você vai clicar na opção circuitos e criar um novo circuito, né? Que é o que nós vamos fazer agora, né? Vocês já estão vendo ali que eu tenho um monte de circuito aí. E temos aqui também o Microbit, né? Ele já apareceu aqui também, que é um equipamento que a gente vai usar aí depois nas próximas aulas, nas próximas turmas. Então aqui, ó, para eu girar essa pilha aqui, ó, né, basta eu clicar nessa opção aqui, ó, né? E como a gente está trabalhando aí com duas pilhas, né, basta eu clicar nela e bem aqui na contagem eu colocar duas baterias. Pronto, automaticamente eu estou aqui trabalhando aí com duas pilhas, né? E o que mais que eu preciso? Eu preciso de uma lâmpada. Então é só digitar L, né, A com acento, né, LAM. Se eu digitar isso, pronto, já aparece aqui lâmpada, ó, né? Então eu vou colocar aqui a minha lâmpada e vou precisar de um botão aqui que vai servir como disjuntor, ok? Vou girar ele aqui para ele ficar assim. E depois, pessoal, é só fazer a ligação. Como, professor? Simples, ó. Você clica aqui, liga aqui na lâmpada, clica aqui, liga aqui no botão e clica aqui e liga aqui, ó. Pronto. Com isso, nós temos aí um circuito, né? Um circuito que a gente caracteriza que está semelhante a esse circuito aqui, né? Só que aqui está mais bonitinho, claro, né? Mas está bem semelhante aqui. E quando eu clico em iniciar a simulação, ele começa. Aí vocês dizem assim: professor, mas a lâmpada não acendeu. Por quê? Porque eu tenho que apertar aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó,
Não sei se vocês estão vendo aí muito bem, mas eu vou aproximar aqui o máximo que der aqui. Então, ó, ao clicar aqui nesse botão, ó, vocês estão vendo que a lâmpada acende. Por quê? Por que que isso acontece? Hein, pessoal? Porque, galera, isso aqui é um circuito, né, que a gente chama de circuito fechado, né? Todo circuito eletrônico, para que ele funcione, ele tem que ser um circuito fechado. Como é que eu posso explicar isso de uma forma melhor? Eu vou desenhar aqui para vocês, né? Vou abrir aqui um programinha para eu desenhar. E aí, ó, beleza. Então, o nosso circuito ele é semelhante a isso aqui, ó, né? Você tem aqui a sua pilha, ó. Tem aqui a sua pilha, ok? E você tem aqui o fio, ó, e você tem aqui a lâmpada. Você puxa aqui o fio e pronto. O botão ele faz o papel como se ele fosse aqui, ó, uma ponte, ó. Se a ponte está aberta, é como se o botão aqui não estivesse pressionado. Quando eu pressiono o botão, é como se eu tivesse aqui a ponte, né? Eu vou apagar aqui, ó. É como se a ponte aqui fosse fechada. E aí o circuito, a energia consegue se mover aí por todo o circuito. É por isso que esses circuitos são chamados aí de circuitos fechados. Então, para que um circuito funcione, ele tem que estar fechado, viu? Cuidado, isso aí pode ser uma pergunta de prova, viu, pessoal? Então, atenção para esse detalhe. Mas vamos voltar aqui para o nosso livro, certo? Então, dando continuidade, ó. Montei um circuito conforme a imagem abaixo. Aí tem aí a pergunta aí, ó. Tem a seguinte pergunta: acenda a lâmpada e direcione o olhar para o filamento. O que vocês veem, né? Quando a gente acende uma lâmpada, pessoal, né, se a gente olhar bem mesmo, bem de perto, ó, a gente vê que o filamento dela, que é essa partezinha aqui, ela fica brilhosa, né? Então, o que acontece? Se o livro está perguntando aí, o que vocês veem, né? O filamento, ele fica, né? Então, o filamento, vou até diminuir um pouco esse texto aqui. Diminuir um pouquinho mais. Aí. Então, o filamento fica brilhando, né? É isso que acontece aí. O que vocês veem? Ele fica brilhando e a lâmpada ilumina o ambiente em volta, né? É isso que acontece, né? Literalmente, o filamento fica brilhando. E o que vocês acham que está acontecendo com o filamento? Vocês acham que ele está queimando, pessoal? Né? Acho que não, né? Porque a lâmpada não queima, né? Mas ele está como se fosse uma brasa aí, né? Para quem está vendo mais de perto, né? Ele está se aquecendo, né? Então você pode responder dessa forma, né? Que o filamento, ó, o que está acontecendo com o filamento? Ele está se aquecendo e, em consequência, isso ele brilha, né? Então, fato do filamento. Quais perguntas surgem à sua mente ao observar o filamento aceso? Deixa aí nos comentários do vídeo aí, né? Mas essa pergunta eu vou deixar aqui como pessoal aí para vocês responderem, né? Quais perguntas surgem à sua mente ao observar o filamento?
Então, ó, a gente pode ver, ó, que muitos materiais como metais, quando estão bem quentes, eles brilham, né? Um exemplo aí são os vulcões, o sol, né? O filamento de uma lâmpada, que ele é de tungstênio, o ferro líquido, né? Quem aqui já viu o ferro derretido, né? É desse jeito aqui, ó, né? Ou seja, eles emitem luz. Esse é o caso do filamento dentro da lâmpada. Ele emite luz porque é aquecido a uma temperatura a mais de cerca de 3.000 graus, né? Olha que louco, essa lâmpadazinha bem aqui, bem pequenininha, está aí a quase 3.000 graus, né? Aí a pessoa você botar seu dedo aí, né? Uma dorzinha bem legal, né? Então, quando a lâmpada é incandescente, né? Essas lâmpadas mais antigas, mas ela faz parte do Snap Circuit, nós temos as lâmpadas de LED lá também. Mas essa aqui, né, está acesa é porque o filamento que, ó, esquentou, ó. Então, quem respondeu aqui que se aqueceu, acertou, né? E atingiu uma temperatura em que ele emite luz. Enquanto o filamento emite luz, ele permite também a energia térmica. Essa energia se propaga na forma de luz infravermelha, o que a gente não vê, mas pode sentir pelo tato, quando a temperatura do objeto aumenta e ele fica aí muito quente. Então, vamos aí para o nosso primeiro experimento, ó, experimento de número 1. Né? Nós vamos utilizar aí o equipamento conhecido como o multímetro, né? Que no circuito Snap ele é representado por esse modelozinho aqui. E no Tinkercad, né, nós vamos utilizar aí, né? Então tá aí, ó. A lâmpada transforma a energia elétrica fornecida pela pilha em dois tipos de energia, luminosa e térmica. Então nós vamos ligar a lâmpada e nós vamos ligar aí, né, o nosso multímetro. Então nós vamos medir aí, no caso, nesse multímetro nós vamos medir a corrente elétrica, né? Para medir a corrente elétrica, o equipamento utilizado aí que nós chamamos, pessoal, é o amperímetro, viu? Olha o nome aí, não esqueçam, ó. Qual o equipamento utilizado para medir a corrente elétrica? O amperímetro, hein? Cuidado, isso pode ser também pergunta de prova, né? Então, o mais apropriado para usar nesse caso, né, é o amperímetro com a chave aqui próxima desse 1Azinho aqui, que é a medida de corrente. Então, aqui no Tinkercad, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar esse circuito aqui, ó, certo? Vamos montar ele e nós vamos medir a corrente. O que está acontecendo? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Tinkercad, né? Nós já temos aqui a montagem da lâmpada, então só falta inserir aqui o amperímetro. Então eu vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui e vou deletar isso aqui. Vou só organizar aqui direitinho. Então vou colocar o botão aqui, vou ligar aqui, vou ligar aqui. Vamos procurar aqui o amperímetro. É só digitar aqui, ó. Acho que é multímetro. Isso aqui, ó, multímetro. E aí eu boto aqui amperagem. Pronto, automaticamente ele está medindo aí a corrente. Então, para que a corrente seja medida, a energia tem que passar pelo amperímetro, viu, pessoal? Por isso ela tem que fluir da forma que vocês estão vendo aí na imagem. Ela sai da pilha, passa por ele, passa pelo botão e passa pela lâmpada. Quando eu boto para inicial, então essas lâmpadas estão circulando aqui uma voltagem de 1,5, mas como eu tenho duas lâmpadas, então é uma voltagem de 3. São duas pilhas, perdão. Como é duas pilhas, é uma voltagem de 3. E qual é a corrente? Olha só, 61,2 mA. O que significa isso aí, professor? Significa a medida da corrente elétrica, significa a quantidade de elétrons que está passando em um segundo. São 62 elétrons, não, 62 miliamperes de corrente, que é uma quantidade absurda, pessoal, de elétrons, viu? É uma correntezinha, né, quase suficiente para matar uma pessoa, hein? Só precisa de 300 miliamperes para matar uma pessoa, hein? Então a pilha quase chega lá, viu, galera? Muito cuidado, hein? Então, ó, vamos lá. O que ele pergunta aí, ó?
Observe que a lâmpada está ligada às duas pilhas. Aí ele diz assim: essa corrente elétrica passa pelo filamento e provoca o aquecimento e faz com que ele brilhe. Se essa frase é verdadeira, podemos dizer se a intensidade da corrente elétrica que passa pelo filamento diminui, o brilho que ela emite deve diminuir também. Então, que experimento vocês devem realizar para confirmar se essa afirmação é verdadeira? Ora, nós devemos testar se com uma bateria, vamos lá, a corrente é menor e, consequentemente, a lâmpada brilha menos. Vocês perceberam que ela está brilhando menos? Se eu boto aqui 4 baterias, ela brilha bem mais. Olha como a cor dela ficou forte. E a corrente deu aí 120, né? Então, com duas, deu 61. Mas com 4, deu 120. Então, quanto maior a corrente que passa pela lâmpada, maior vai ser o brilho aí encontrado por ela. Então, para a gente concluir aí o nosso experimento de número 2, ele diz assim, comparando o circuito com a lâmpada com outro circuito com duas lâmpadas, qual deles demanda mais energia? Falando de energia aí, vira aí o raiozão aí. Vai tirar onda. Parar aqui a simulação e vou colocar aqui mais uma lâmpada. Então vou digitar aqui LAN. E aí eu vou deletar esse fio aqui. Então, será que duas lâmpadas elas demandam mais energia? Se elas estiverem em série, né? Então, vamos iniciar aqui, Olha só, deu 30, Vocês lembram que a corrente estava dando 60 e agora ela caiu para 30? O que será que aconteceu? Né? Então, eu preciso de mais de duas pilhas para que a corrente seja a mesma. Então, com 4 pilhas, eu consigo o mesmo 60. Né? Ou seja, o que eu observo com isso? Né? O que a gente observa com isso? Vamos aqui para o nosso livro. Né? Registre aqui a hipótese de vocês. Comparando um circuito com duas lâmpadas, qual deles demanda mais energia? Ora, o que usa duas lâmpadas, né? Quanto mais lâmpadas eu uso, como vocês conseguem testar essa hipótese? Né? Ora, colocando as lâmpadas, né, no circuito e verificando o brilho delas. Né? Então essa é a forma como a gente consegue aí testar, né, essa hipótese aí das lâmpadas. Qual desses casos as duas lâmpadas acesas juntas no mesmo circuito demandam mais energia das pilhas? Né? Para esse teste, você deve considerar que existem duas maneiras de colocar as duas lâmpadas. Elas podem estar ligadas em série ou em paralelo. Beleza. Essa parte aqui, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula, porque o tempo já está acabando aqui. Mas na próxima aula a gente responde aí essa pergunta aqui. Beleza? Que também vai cair na prova aí a respeito aí dos circuitos em série e em paralelo. Beleza? Aguardo vocês aí que forem participar da aula presencial e tenham todos aí um bom dia.